Cremos que a Bíblia deve ser lida por todo o cristão, entendida e interpretada pelo Espírito Santo, e ao estudá-la deve ser usado o método histórico-gramatical, sempre levando em conta o contexto e rejeitar os conceitos da alta crítica e da moderna teologia liberal. Cremos que a Bíblia deve ser lida por todo o cristão, conforme Oséias 4:6, que diz: "O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos." Infelizmente, existem muitos crentes perecendo, porque não leem a Bíblia. Mas muitos desses leem jornais e revistas imorais e mundanas, e livros de autores moralmente perversos e influenciados por Satanás. E em Oséias 6:3 diz: "Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra." E em Mateus 22:29 diz: "Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus." E em 2 Pedro 3:18 diz: "Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém." Em Atos 17:11 nos diz a palavra de Deus: "Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim." Tem gente que nunca leu a Bíblia capa a capa, mas que tem em suas coleções livros repletos de heresias e elaborados por falsos profetas que ensinam outro evangelho, como o da prosperidade, o do triunfalismo cristão e da psicologia e autoajuda cristã. E os tais são os que mais facilmente são enganados pelos lobos devoradores, porque o Espírito Santo só nos fará lembrar aquilo que outrora conhecemos ou lemos, mas se não lemos a Bíblia e se nunca conhecemos a verdade que nos liberta, qualquer ensino herético poderá entrar facilmente em nossas vidas. E em Apocalipse 1:3 nos diz: "Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo." Cremos que a Bíblia deve ser entendida e interpretada pelo Espírito Santo, pois assim diz em 1 Coríntios 2, do 9 ao 16: "Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com as palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo." E em 2 Coríntios 3:6 diz: "O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica." E em 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: "Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo." Queremos que, ao estudar a Bíblia, deve ser usado o método histórico-gramatical, sempre levando em conta o contexto e rejeitar os conceitos da alta crítica bíblica e da moderna teologia liberal. A gramática é necessária, pois é importante saber qual é o género literário a que pertence cada porção da Sagrada Escritura. Porque, por exemplo, a narrativa é certamente diferente da poesia. É também necessário entender e aplicar a palavra de Deus dentro do seu tempo histórico. Por exemplo, será que o cristão ainda deve guardar os sábados e a lei de Moisés? No século XVIII, na Alemanha, surgiu uma escola filosófica chamada de racionalista, a qual, invadindo os meios teológicos da época, subverteu as Escrituras, pois os seus adeptos passaram a interpretar tudo à luz da razão humana, e não pelo Espírito Santo por meio da fé. Paralelamente, passaram a tratar a Bíblia não como a revelação de Deus para os homens, mas apenas como mais um livro secular junto com os demais. E por isso, segundo esses teólogos e doutores, a Bíblia era um livro cheio de erros, falhas e contradições. Por isso tentaram corrigi-la de más interpretações, supostamente desmitologizando-a, pois não a tinham como a infalível, inspirada e inerrante palavra de Deus. Nem era ela a sua única regra de fé e prática. E se achavam eles mesmos a autoridade definitiva sobre ela. Tais homens, dizendo-se críticos da Bíblia, começaram por questionar o livro de Gênesis, classificando-o como um mito poético, pois não criam no relato bíblico da criação sobrenatural de Deus em 6 dias literais,
nem no pecado original, nem no dilúvio universal de Noé, e segundo eles, Adão e Eva eram apenas metáforas ou alegorias, e não personagens históricas. E inventaram também que não foi Moisés quem escreveu o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas sim vários autores de 4 tradições diferentes em épocas distintas. Também forjaram 3 Isaías diferentes como autores do livro do profeta Isaías, contrariando assim e desta forma as próprias declarações de Jesus e dos apóstolos, que criam no livro de Gênesis como sendo um livro histórico, e a sua narrativa um facto literal. Sendo que também descreveram Adão e Eva como sendo historicamente o primeiro casal, o dilúvio sendo universal e não apenas um dilúvio local na região da Mesopotâmia, e para eles também Moisés era sem dúvida alguma o autor de todos os livros da lei, e um só Isaías era o profeta e escritor do seu livro homónimo. Por seu lado, os hereges racionalistas disseram ainda que o livro de Daniel fora produzido anos após o cumprimento das suas profecias, facto esse que foi desmentido pela história judaica e pela própria arqueologia. Finalmente, para diminuírem ou anularem completamente a ação do poder sobrenatural de Deus e o atribuírem à mãe natureza, ensinaram que os milagres do Antigo Testamento, como as 10 pragas no Egito, a passagem do Mar Vermelho, o maná, o ministério das curas e milagres feitos por Jesus no Novo Testamento nunca existiram ou foram apenas eventos que a própria natureza naturalmente produziu. Por isso, por todos estes motivos, repudiamos completamente qualquer interpretação advinda da alta crítica bíblica e da moderna teologia liberal, os quais são claramente baseados na filosofia racionalista alemã que surgiu no século XVIII.